breve explicação sobre o Livro de Mórmon. O Livro de Mórmon é um registro sagrado dos povos da América Antiga e foi gravado em lâminas de metal. 4 tipos de placas de metal são mencionadas no Livro de Mórmon. As placas de Nephi, que eram 2 tipos, as placas menores e as placas maiores. As primeiras eram mais particularmente dedicadas aos assuntos espirituais e ao ministério e ensinamentos dos profetas, enquanto as últimas continham em sua maior parte a história secular dos povos em questão. Desde o tempo de Mosias, entretanto, as placas maiores passaram também a incluir assuntos de grande importância espiritual. Placas de Mórmon, que contém, em resumo, as placas maiores de Nephi, feito por Mórmon, com diversos comentários. Essas placas também contêm a continuação da história escrita por Mórmon e adições feitas por seu filho Moroni. Placas de Éter, que contém a história dos Jareditas. Esse registro foi resumido por Moroni, que inseriu comentários próprios e incorporou o registro à história geral, sob o título do Livro de Éter. E placas de latão, trazidas de Jerusalém pelo povo de Leí em 600 a.C. Essas placas continham os 5 livros de Moisés e também o registro dos judeus, desde o princípio até o começo do reinado de Zedequias, rei de Judá, e também as profecias dos santos profetas. Muitas citações de Isaías e de outros profetas bíblicos e não bíblicos que se encontram nessas placas aparecem no Livro de Mórmon. O Livro de Mórmon contém 15 partes ou divisões principais que, com exceção de uma, são chamadas livros, cada qual designado pelo nome de seu autor principal. A primeira parte, os primeiros 6 livros, terminando com Omni, é a tradução das placas menores de Nephi. Entre os livros de Omni e Mosias há uma inserção chamada As Placas de Mórmon. Essa inserção liga o registro gravado nas placas menores ao resumo das placas maiores feitos por Mórmon. A parte mais longa de Mosias até o fim do capítulo 7 de Mórmon é a tradução do resumo das placas maiores de Nephi, feito por Mórmon. A parte final do capítulo 8 de Mórmon, ao fim do volume, foi gravada por Moroni, filho de Mórmon, o qual, após terminar o registro da vida de seu pai, fez um resumo do registro Jaredita, chamado Livro de Éter, e posteriormente adicionou as partes conhecidas como o Livro de Moroni. Por volta do ano de 421 d.C., Moroni, o último dos profetas historiadores nefitas, selou o registro sagrado e ocultou-os para o Senhor, para ser trazido à luz nos últimos dias, como foi predito pela voz de Deus, por meio de seus profetas antigos. Em 1823 d.C., este mesmo Moroni, então um personagem ressurreto, visitou o profeta Joseph Smith e subsequentemente lhe entregou as placas gravadas. Com respeito a esta edição, nas edições anteriores do Livro de Mórmon, publicadas em inglês, perpetuaram-se alguns pequenos erros que se referiam na tradução para o português. Essa edição contém as correções consideradas convenientes para que a obra se harmonizasse com os manuscritos originais, assim como as primeiras edições revisadas pelo profeta Joseph Smith.